nosso podcast O Espírito do Evangelho, que é um podcast que ainda não vai ter uma regularidade assim, semanal, quinzenal. Nós vamos tentar fazer com uma periodicidade curta, quem sabe a cada 15 dias, quem sabe semanalmente, mas como estamos aprendendo a mexer nesse instrumento, nessa nova ferramenta de divulgação, que é o podcast ou o programa de rádio, como vocês preferirem, né? Nós ainda temos que entender um pouquinho como operacionalizar isso. Mas acho que essa não é bem a grande dúvida de vocês, né? A grande dúvida de vocês deve ser a seguinte: por que raios fazer um podcast, fazer um programa de rádio falando de evangelho? Por quê? Será que já não tem suficientemente uma série de programas de rádio, de televisão espalhados pelo Brasil, falando sobre essa questão de evangelho? Aí precisa de mais um gaiato aí para fazer agora um podcast falando sobre o evangelho. E realmente a dúvida de vocês é uma dúvida muito pertinente. Por que raios nós vamos fazer esse podcast? E nós vamos fazer esse podcast, por incrível que pareça, justamente porque se espalha uma ideia, se espalha um conceito de evangelho. E veja, estamos falando de evangelho porque estamos aqui no Brasil, essa questão do cristianismo, seja ele para o lado católico, evangélico, ou até mesmo espírita, de outras religiões também, ele está muito forte, claro. Mas nós vemos, por exemplo, se formos olhar em outras partes do mundo, como essa questão da religião, muitas vezes ela nos leva para atitudes mais violentas, de raiva, de ódio, de vingança. Então não é uma questão só do que acontece particularmente aqui no Brasil, acontece em qualquer lugar do mundo hoje, essa questão de uma ideia espiritual está impregnada de uma série de questões muito humanas. E isso está acontecendo aqui no Brasil também. Para vocês entenderem um pouquinho melhor essa constante, que eu estou querendo colocar e qual é a proposta nossa do programa. Há uma passagem de Jesus que Jesus fala o seguinte: que quando nós. Não adianta. Quem vai estar com ele mais para frente, lá no mundo espiritual, na elevação espiritual? Não é aquele que fala Senhor, Senhor. O que Jesus quer dizer isso conosco, para nós? Ele quer dizer o seguinte: que não adianta você falar que você é cristão. Não adianta você falar que você tem Jesus no coração. Não adianta você falar que você segue os ensinamentos do Evangelho com a boca cheia, se no fundo você não faz, não tem atitudes compatíveis com os ensinos de Jesus. Tanto que ele diz o seguinte, que estará ao meu lado, não aquele que fala Senhor, Senhor, mas aquele que faz o que eu ensinei. Então veja como há uma diferença entre você falar que você é cristão e você realmente ser na prática um cristão. E aí como que nós resolvemos essa questão toda? Aí tem o Espiritismo, por isso que é o Espírito do Evangelho. É uma forma de nós conseguirmos juntar no nome, fazer um nomezinho engraçadinho, juntar a ideia do Evangelho com a ideia do Espiritismo. Porque aí, o que acaba acontecendo? Você tem uma chave de compreensão do Evangelho que nós não temos normalmente em outros meios, em outras formas. Então, por isso que nós vamos utilizar muito a ideia do Espiritismo como uma compreensão, porque o Espiritismo ele vai como se fosse um olhar para aquele cristianismo primitivo, aquele cristianismo mais próximo das fontes, mais próximos daqueles primeiros cristãos, que ainda tinham uma ideia não tão hierarquizada, não tão ritualística de todo o processo. Então, o Espiritismo nos ajuda muito nisso. Agora, o que vocês podem ficar tranquilos é que não haverá aqui, nesse programa, nenhuma espécie de catecismo ou de questões de lavagem cerebral ou de vocês terem que pegar um terço ou fazer algum tipo de ritual em casa. Não é nada disso, né? Esqueçam essa parte. O que nós vamos conversar e refletir, na verdade, são como que nós vamos poder pegar esses ensinamentos deixados no Evangelho, principalmente por Jesus, e aplicarmos isso em nossas vidas e sermos pessoas melhores, que esse é a busca de todo esse processo que nós temos, e é por isso que o Evangelho está aí há 2000 anos,
sempre nos orientando, tentando pelo menos nos orientar. O que falta é uma compreensão melhor. O que falta é um entendimento melhor sobre esses ensinamentos. E não só ficar por conveniência ou por facilidade, por uma série de questões que nós vamos ver aqui ao longo dos programas, fica essa conveniência, essa facilidade de irmos para o lado mais ritualístico ou pelo menos falar da boca para fora que nós somos cristãos. Mas será que nós somos mesmos? Então essa vai ser a proposta do nosso programa, conversar semanalmente ou na periodicidade que for possível, alguns assuntos que estão aí entremeando um pouco Evangelho, Espiritismo e coisas do nosso dia a dia, situações que estão ocorrendo à nossa volta. Combinado? Para começar a nossa conversa aqui hoje, eu gostaria de fazer uma analogia em relação a uma questão muito importante para nós. Por exemplo, quando nós estamos aqui, vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer, um médico chega para nós, um cardiologista, por exemplo, e vai e pede para que nós façamos lá uma série de exames. Todos eles provavelmente envolvendo aqui a questão de colesterol, né, triglicérides, a parte de glicemia e tal. E aí nós vamos e voltamos para esse médico. Aí o médico começa a olhar aquele exame que nós fizemos, muito bonitinho. E aí ele chega para nós e vê lá que justamente o triglicérides que eu acabei de mencionar está alto. Aí o médico chega para nós e fala o seguinte: olha, seria bom, né, você evitar comer pão, massa, porque tudo isso aumenta o triglicérides. O médico, você já percebe que ele já nem fala exatamente do tipo, tem que parar, não pode comer. Ele já nem fala isso porque ele já sabe que isso já vai ser um choque demais. Só o fato dele falar assim, olha, tem que diminuir ou reduzir ou controlar melhor o pão e a massa já é um grande desafio. Então, para que a pessoa não saia correndo do consultório, ele vai por esse lado. A maior parte deles faz isso, né? Esses médicos fazem isso. Eles vão para um lado assim, vão comendo pelas beiradas. Olha, é melhor evitar, né? Mudar um pouquinho esse cardápio, evitar tanto pão, tentar coisas mais integrais e tal. Aí ele continua olhando lá os exames, o resultado dos exames, e aí ele chega na parte de glicose. Aí ele vê que a glicose está alta. Aí ele fala para nós: olha, você precisa evitar ou diminuir a quantidade de doces, chocolates e tal. Bem, aí você vai ficando deprimido nessa consulta, porque quase tudo você vai ter que cortar. Aí chega nos famosos colesteróis. Na parte daquele colesterol que é o colesterol bom e o ruim, que eu nunca sei exatamente qual que é. Né? Mas assim, invariavelmente, o bom está sempre baixo e o ruim está sempre alto. É quase uma lei de Murphy. Aí o médico chega e fala, olha, nessa situação você precisa melhorar o colesterol bom. Então você precisa fazer exercício, entrar numa academia, fazer ginástica e tal. E aí que a coisa realmente entorta de vez, porque para sedentários que não conseguem nem ver pensar na possibilidade de estar numa academia de ginástica, é algo muito desafiador. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos imaginar, vários autores já falaram sobre isso, pegam e colocam, por exemplo, Jesus como um médico, o médico Jesus. Tem até um livro, acho que tem até vários outros livros, mas eu de cabeça aqui eu me lembro de um do José Carlos de Luca, que é um palestrante espírita, autor de vários livros espíritas, e ele tem um livro chamado justamente O Médico Jesus. Então vamos imaginar que nós vamos passar por uma consulta com o médico Jesus. E aí o médico Jesus começa, olha para nós estamos sentadinhos lá na frente dele, e ele começa a conversar com a gente. Ele fala assim, olha, ele faz um exame espiritual nosso, né? Dá uma olhadinha de como está a nossa situação. Aí ele olha para nós e fala o seguinte, olha, sabe, tem que amar ao próximo. Lembra aquele principal mandamento, amar ao próximo, como a nós mesmos e tal. Então precisamos melhorar isso. Agora, reparem que ele não fala para nós que nós temos que amar o próximo que gosta da gente. Ele não faz essa ressalva. Ele fala amar ao próximo, ou seja, é um pouco mais amplo do que simplesmente amar aquelas pessoas que gostam da gente. É um pouco mais desafiador. Aí, Jesus continua nessa consulta hipotética. Ele continua olhando lá para
resultado para os nossos exames. Aí ele fala assim, olha, além de amar ao próximo, não se esqueça que também tem aquela questãozinha de amar aos inimigos. Amar aos inimigos. Aí você já vai ficando mais desconfortável na cadeira. Bom, amar os inimigos, que coisa mais complicada é essa, né? E é uma... Está lá no Evangelho, amar os inimigos. Como se não bastasse tudo isso, Jesus ainda chega para nós e fala o seguinte, olha, sabe aquela parte do perdão? Então, nós temos que perdoar, você tem que perdoar mais. Aí você faz aqui nem Pedro, né? Você chega para Jesus e fala, tá bom, eu posso perdoar, isso é tranquilo. Quantas vezes eu posso perdoar? Que nem Pedro falou para Jesus. Aí Jesus, provavelmente, quando você faz essa colocação, ele faz aquele sorrisinho e olha assim, não, você tem que perdoar, né, 7 vezes 70 vezes, ou 70 vezes 7 vezes. Eu sou um cara de humanas, eu não sou nessa área de exatas, não tenho muita certeza, mas imagino que vai dar algo em torno aí de, deixa eu ver, 7 vezes 7, 490. Mas o que ele está querendo dizer é que nós temos que perdoar de uma forma infinita. Olha só. Então, Jesus nos colocando isso. É um pouco proporcional àquela pessoa que é sedentária e tem que ir para uma academia de ginástica. É uma situação muito tensa em relação a esse pedido médico, né? Jesus está nos pedindo, vamos perdoar. Aí chega no final da consulta, ele fala o seguinte para nós: olha, eu quero contar uma história para você que está lá em Mateus capítulo 25, caso vocês tenham interesse. Jesus chega e conta a história de um rei que, voltando de onde ele estava, ele separa os funcionários, a pessoa que ficou lá tomando conta das coisas dele, e ele separa as turmas e fala o seguinte para um grupo deles, ele fala assim, olha, vocês são pessoas boas, vão estar ao meu lado sempre, porque vocês, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive doente, vocês cuidaram de mim. Quando eu estive preso, vocês foram me visitar no cárcere. Isso Jesus falando para nós já no final da consulta. Ele nos dá essa última questão, nos mostrando muito aí uma chave de entendimento que talvez nos ajude a seguir esse tratamento espiritual que ele está nos passando. Que é o quê? A caridade. Como diz o Espiritismo, quem é espírita já conhece de cor e salteado, sabe que é uma das máximas do espiritismo. Quem não conhece já deve ter ouvido alguma coisinha. Que fora da caridade não há salvação. Então, a partir da caridade, nós podemos começar a trabalhar melhor essas questões de amor ao próximo, seja eles quem forem, perdoar com um pouco mais de facilidade. Enfim, tem uma série de passos aí, dessas questões de melhoria interna nossa, que passa pela caridade, que vai nos levar também à humildade, a um entendimento mais fraterno em relação ao próximo e tudo mais. Bem, então isso seria essa consulta médica hipotética de Jesus. Agora, é fácil isso? Não é fácil, não é algo fofinho, não é fofinho. Não é fofinho nem você fazer um regime para cardíaco, é uma coisa que é muito desafiadora, exige muito autocontrole, perseverança da nossa parte, foco, e às vezes a gente não consegue cumprir todo aquele rol de indicações que os médicos nos passam, os cardiologistas em especial, para fazer determinadas atividades, seja de regime, seja de atividades físicas. No caso de Jesus é a mesma coisa, quer dizer, quando ele passa alguma dessas questões para nós, ficamos um pouco incomodados. Puxa, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que dá para fazer? Mas vou perdoar aquele sujeito que fez isso, aquilo comigo e tal. E aí você fica naquela famosa situação. Puxa, faço ou não faço? Ou pior do que tudo isso, faz de conta que eu faço. É como se você fosse um grande ator e você vai interpretar o papel de bonzinho. Eu sou um cara muito caridoso, eu sou cristão, eu olho pelo próximo, eu não tenho inimigos e tal, mas é só da boca para fora. E Jesus já disse isso para nós, como eu falei lá no começo do programa. Puxa, falar dessa forma é fácil. Senhor, Senhor. Né? Senhor, Senhor, está fazendo o que ele pede? Não está. Onde nós temos que passar pela questão? Onde que nós temos que ultrapassar essa barreira? É quando, como Jesus nos diz, numa outra passagem do Evangelho, que também está lá em Mateus, também, mas essa no Sermão da Montanha, que é o principal discurso que Jesus faz, que está lá no capítulo 5, 6 e 7, ele fala para nós passarmos pela porta estreita. Que tem a porta larga e a porta estreita. E nós temos que fazer uma escolha.
Você vai ter que fazer uma escolha. Não tem como ficar, eu quero ficar um pouquinho na porta larga e um pouquinho na porta estreita. Não dá. Você tem que fazer uma escolha. E essa escolha ela vem pela consciência. É óbvio que você não. É óbvio que quando você chega, por exemplo, o que seria a porta larga? No caso do regime. No caso do regime que nós estamos falando, a pessoa fala, eu acho que tá bom, eu vou cortar o pão. Eu vou cortar mais um pãozinho da manhã, ele é insubstituível, então eu fico com um pãozinho. Aí depois ele tem que cortar o doce. Aí tá bom, mas eu vou comer, em vez de comer 2 brigadeiros, eu vou comer um brigadeiro. Mas ele está comendo as calorias dele. E daqui a pouco ele vai comer mais um sorvete, porque afinal de contas eu mereço. E assim sucessivamente. Passa na feira, vê lá o pastel. Come o pastel e mais um caldo de cana, porque também ninguém é de ferro. Como que você vai comer um pastel sem um caldo de cana? Principalmente se você é aqui de São Paulo. Não dá, a coisa tem que ornar. Então você tem que comprar o pacote completo. E assim o seu regime vai indo embora, porque é a porta larga. Onde é a porta estreita nesse caso? Uma porta estreita nesse caso é você fazer o regime, ter força de vontade, enfrentar aquela situação com outros olhos. Não, eu não posso comer essas coisas. Eu tenho que substituir, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter foco. Essa é a porta estreita no caso do regime. No caso da parte de nossa elevação espiritual é a mesma coisa. É mais confortável fazer de conta que estamos sendo cristãos, mas ao mesmo tempo nós temos comportamentos que não são cristãos. Então, o que é uma questão de consciência? E aí a palavra é chave para nós. A questão de consciência é saber, puxa, se eu fizer isso, eu estou sendo um hipócrita. Se eu ir pela porta larga e disser que eu sou cristão, pô, eu estou enganando todo mundo, estou querendo enganar todo mundo. E quem? Mas eu não estou me enganando, porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo é algo de fachada. É algo que não deveria estar sendo feito. Eu tenho que me esforçar mais para essa questão do perdão, mais para essa questão do amor ao próximo, me esforçar mais nesse caminho. E é óbvio que a gente não consegue fazer uma mudança dessa, passar pela porta estreita de um jeito fácil. Então demora, é um processo trabalhoso, custoso muitas vezes para nós, assim, do ponto de vista de ficar toda hora pensando, puxa, tem que me controlar, tem que fazer isso, toda hora tem que estar pensando, toda hora tem que estar vendo se não está dando uma derrapada na curva, se não está mudando, mexendo em determinada questão, ou seguindo determinado procedimento que não está muito dentro daqueles ensinamentos contidos no Evangelho. E tudo isso é muito desafiador, é muito complicado. Por isso que a porta larga é sempre uma solução mais rápida e mais ágil. Nós estamos gravando esse programa no dia 11 de março de 2020. Muito bem. Estamos vivendo aqui um momento muito interessante, que é um exemplo bacana aqui para nós conversarmos um pouco sobre tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Teve o caso do médico Drauzio Varella, que ele estava entrevistando, fazendo um programa do Fantástico na TV Globo, um domingo, e ele conversando sobre presas transexuais, que ficam lá em condições muito difíceis, em locais com outros presos, homens, elas não têm uma área específica dentro da detenção. Enfim, o programa era esse. E uma determinada dessas entrevistadas dele, que estavam lá, uma das presidiárias, de nome Suzy, estava lá há 7, 8 anos presa e não recebia uma visita. E ela comenta isso, mas ela estava muito constrangida com aquela situação toda e tal, e o Drauzio Varella, durante a entrevista, percebeu. E chegou para ela e falou assim, puxa, é muito difícil ficar tanto tempo sem uma visita. E a pessoa baixou o olho, com a mão sempre mexendo, mostrando que estava absolutamente desconfortável, aquilo quase chorando. Aí o Drauzio Varella, num gesto surpreendente, vai e abraça, dá um abraço naquela presidiária, na Suzy, e acabou o programa. E aí, durante a semana, Drauzio Varela é o melhor cara, Drauzio Varela para presidente e tal, aquela coisa toda, aquela comoção. Mais de 400 pessoas enviaram cartas lá para essa Suzy, durante a semana inteira aconteceu isso. Aí uma semana depois, num domingo, começaram a surgir as informações de qual o motivo pelo qual a Suzy estava presa. E a Suzy estava presa porque cometeu um crime hediondo, e aí a coisa ficou complicada. Aí pessoas que se dizem cristãs porque até eu vi outro dia aqui o Twitter de uma dessas autoridades do governo e tal, querendo que, depois da divulgação do motivo pelo qual a pessoa estava presa, que tanto o Drauzio Varella quanto a própria presidiária deveriam ir para o inferno, e se dizendo cristão. Então, nós acabou vendo muito essa
essa questão e houve uma certa divisão. Não sei se uma divisão muito certinha, mas enfim, percebeu-se que havia lá um grupo que apoiava o Drauzio e aquela situação toda de abraço, mesmo a situação dela, do crime cometido, e as outras pessoas falaram tudo aquilo amanhã. Não se pode abraçar essa pessoa, se for abraçar, tem que abraçar um monte de gente, um monte de maníaco e tudo mais. Nós não vamos aqui falar, eu não vou entrar num detalhe específico, ou puxar a sardinha para um lado ou para o outro, não é esse o nosso objetivo. Mas o objetivo aqui é mostrar exatamente a dificuldade que você tem de conseguir conciliar no nosso dia a dia essas atividades ou esses ensinamentos de Jesus em nosso proveito próprio, quer dizer, em nossa vida de verdade. Porque é desconfortável, é difícil mesmo. Então, o Drauzio, mesmo sendo uma pessoa que já falou diversas vezes que não acredita em Deus, ele é um ateu e tudo mais, ele, em tese, ele teve um comportamento muito mais próximo dos ensinamentos de Jesus do que muito cristão, que se diz cristão, né? O Senhor, se diz cristão, mas tem uma atitude de ódio, de raiva, de uma questão de não ter não ter uma empatia, não se colocar no lugar do outro, enfim, tem uma série de questões aqui envolvidas. Mas isso é ruim? É bom? É óbvio que seria ótimo que se todo mundo tivesse a mesma compreensão e nós todos estivéssemos na mesma sintonia dos ensinamentos de Jesus. Porém, contudo, todavia, como o próprio Espiritismo diz, nós somos espíritos que estamos em busca de uma evolução. Então, todos nós nascemos como espíritos, né? Simples e ignorantes, e vamos aprendendo encarnação a encarnação a sermos pessoas melhores. Então, nesse estágio evolutivo em que está a Terra, nesse momento, nós estamos todos meio assim, juntos e misturados, que nem o nome de um programa aí, né? Juntos e misturados. Então, tem pessoas que têm um pouco mais de entendimento, de compreensão, tem outras que têm muito menos. E nós temos que conviver. Porque é nessa mistura que, de repente, a gente acaba sendo, ou essas pessoas que estão um pouquinho mais para frente, acabam sendo uma referência positiva para aquelas que estão um pouquinho mais para trás. Cada um tem o seu degrauzinho evolutivo, e nós temos que respeitar isso. Tem uns que ainda estão num tempo de ignorância, tem outros que já passaram por isso, mas ainda tem que aprender mais coisas. Então ninguém está exatamente assim, uau, já sei tudo. O único espírito, como diz Kardec, mais evoluído que já passou aqui na Terra, que já colocou os pezinhos aqui na Terra, foi Jesus. Então, de lá para cá, não surgiu ninguém que chegasse perto dele. Então, nós temos ainda muito chão para andar ainda. Mas é interessante ver esses movimentos e essas questões, porque elas são muito didáticas para o nosso dia a dia. Para nós ficarmos absolutamente perturbados com essas questões todas, é muito fácil, é muito simples. Mas a gente tem que parar e pensar, puxa, o que Jesus nos fala? Jesus nos fala para amar o próximo, incondicionalmente. Jesus fala para nós que temos que perdoar os nossos inimigos. Jesus fala que temos que ajudar a fazer a caridade. Puxa, qual a maneira de ver isso? Até porque nós também temos essa mania de fazermos os julgamentos, gostamos de julgar, fazemos os nossos julgamentos, e nós esquecemos que tem a justiça do homem, que é falha, tem lá seus probleminhas, acerta algumas vezes, erra em outras tantas vezes, né? Mas a pessoa está lá cumprindo a pena dela, no caso específico aqui dessa presidiária abraçada pelo... Então ela está cumprindo lá a pena dela. Fora que tem também a justiça divina, quer dizer, tem todas as questões de ação e reação que nós sabemos e entendemos que está além da nossa compreensão. Então, o que adianta, por exemplo, eu aqui falar, não, ela tem que, essas pessoas assim têm que ser apedrejadas até a morte. É a minha opinião. A minha opinião muda alguma coisa? Quem sou eu para fazer esse tipo de julgamento? E esses julgamentos elas vão acontecendo assim, instintivamente, porque é a porta larga. A porta estreita é parar, pensar, refletir. Assim, puxa, será que eu não estou me deixando me abalar? O que Jesus faria se estivesse nessa situação? Se ele estivesse aqui hoje, o que ele faria de diferente? Qual seria a postura dele em frente a uma situação como essa? Provavelmente, eu posso estar aqui muito enganado, provavelmente o caminho tomado pelo Drauzio Varela, de dar um abraço, de ter um lado de compaixão, talvez fosse mais o lado de Jesus. Né?
e menos o lado ódio, menos o lado Jesus arminha na mão, né? Você vestidinho com uma camiseta Jesus e fazendo a imagem de arminha. Isso é completamente incompatível com o discurso de Jesus, porque tudo que Jesus nos ensina, tudo que está lá no Evangelho, isso que nos ensina foi Santo Agostinho, tudo, quando você for fazer a interpretação do Evangelho, quando você for ler o Evangelho, todas as ações de Jesus têm que nos levar ao quê? Ao amor, sempre. Né? Esse é o resultado prático. Então, se por acaso o meu comportamento não está indo muito por esse lado do amor, da fraternidade, da caridade, acende o sinalzinho amarelo, porque você está com sério risco de estar caminhando para a porta larga e não pela porta estreita. Como eu falei aqui em julgamento, e nós estamos falando aqui também sobre Jesus e tudo mais, é interessante, e até para encerrarmos aqui um pouco essa nossa reflexão no dia de hoje, de lembrarmos a passagem da mulher adúltera, que está lá em João capítulo 7, que guardadas as devidas proporções, claro, mas ela tem uma conotação muito parecida com o que nós estamos vivendo quando nós vamos fazer os nossos julgamentos, principalmente de pessoas que de repente cometeram aos nossos olhos crimes muito hediondos, crimes pesados. E no caso da mulher adúltera, naquela comunidade de Jesus, naquela época de Jesus, isso era um crime grave e era definido até por apedrejamento até a morte. E eles levam a mulher adúltera até Jesus e pede para ele falar o que faz. Meio como se fosse uma emboscada para que Jesus, colocando Jesus numa saia justa. Se ele prega tanto o amor, o que faz com essa mulher aqui? O que ele vai falar? Vai contra as leis de Moisés? Vai contra todos os ensinamentos aí dos escribas, dos fariseus? Ou não? Vai deixar que as coisas aconteçam e aí aquela lei do amor vai embora porque vai realmente deixar apedrejar a mulher? E aí Jesus chega e muda todo o conceito. Ele chega e fala assim, para todos aqueles homens, todos os homens que estavam com pedras na mão, pronto para matar aquela moça. Ele levanta e fala o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só disse isso. Do tipo, como vocês estão se atrevendo a julgar uma pessoa? Vocês são espíritos perfeitos? Vocês nunca fizeram nada errado? Não estou aqui dizendo da dimensão do erro, né? Não significa isso, mas qualquer tipo de erro. Quantas vezes nós já não erramos? Quantas vezes nós já fizemos coisas que no passado até nos envergonham um pouco? Então, por que nós vamos pegar a nossa pedrinha e atirar no outro? É isso que Jesus estava colocando para aquelas pessoas. E aí os mais velhos, começa com os mais velhos vão largando as pedras. Vão largando as pedras no chão e vão embora. Os mais velhos percebem que realmente, os mais velhos já percebem claramente que já fizeram muita bobagem no passado. Então, eles não têm a moral, eles não têm a capacidade de fazer esse tipo de julgamento. E aí Jesus chega para a mulher, depois todo mundo larga as pedras e vai embora, ele chega e fala para a moça, né? Poxa, cadê as pessoas que estão aqui para te julgar? Eu não estou aqui, eu também não estou te julgando. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E a moça vai embora. Ou seja, não é que ele está apoiando a questão do adultério ou de algum erro, uma questão negativa. Não se trata disso. Mas ele está mostrando para ela que, poxa, pai, você tem condições de melhorar, de mudar a sua caminhada, fazer algo melhor, sem julgamentos. Vai e aproveita a sua vida para um novo recomeço. E é isso que nós temos que pensar. Só que não é o caso de deixarmos em algum momento nosso homem velho, nossas crenças, nosso olhar um pouco de julgamento para trás, esquecemos isso e a partir desse momento temos um novo olhar para as coisas que estão acontecendo aqui à nossa volta, um olhar com mais fraternidade, com mais amor, com mais um sentimento de comunidade, de caridade. Essa é a reflexão que, modestamente aqui, eu proponho aqui para todos nós, inclusive para mim, porque afinal de contas também isso serve como uma luva também para mim. Obviamente estamos todos no mesmo barco, mesmo juntos e misturados, temos aqui essa questão interessante para discussão. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso primeiro episódio, que possam aí, cada um de vocês, fazer uma reflexão, pensar um pouquinho sobre isso, pensar um pouco sobre esses ensinamentos de Jesus e pensar, puxa, eu estou indo pela porta larga, eu estou indo pela porta estreita. Muita paz a todos.